Chegou movimentação pesada em São Januário. Meu amigo vascaíno, a primeira contratação da nova janela já está se desenhando e, além disso, o clube já tem um nome de atacante na mira. E não é qualquer nome não, hein? Já houve até sondagem nos últimos dias. A diretoria está ativa se mexendo e tem também garotada da base brilhando forte e chamando atenção. Já anota esse nome aí, Diego Minetti? Ontem ele destruiu na semifinal da Copa Rio Sub-16 contra o Fluminense. O moleque entrou no segundo tempo e simplesmente mudou o jogo. 3 gols show particular e mais uma virada épica do gigante da colina. É por isso que eu digo olho nele. A partida foi no estádio Nivaldo Pereira e o Vasco começou perdendo. O Fluminense abriu o placar logo aos 12 minutos da primeira etapa. A molecada cruzmaltina lutava, criava chances, mas o empate só veio quando o técnico chamou Diego Minetti. Com apenas 16 anos, o menino entrou em campo e não sentiu o peso da responsabilidade. Aos 28 minutos, empatou. Pouco depois, virou. E mesmo quando o Fluminense empatou de novo, ele foi lá e decidiu de vez. 3 gols e o Vasco na final. Diego não é novidade por aqui, já se fala dele desde o início do ano e quem acompanha de perto sabe que esse garoto é diferente. Na temporada passada, Diego Minetti já tinha mostrado que é artilheiro nato. Foram 40 gols no ano, sendo 35 só pelo time sub-15. Artilheiro da Copa Rio com 16 gols e campeão do torneio. Ele é um atacante de presença, decisão e faro de gol. E o mais incrível ainda, não tem contrato profissional com o Vasco. O clube corre para resolver isso o quanto antes, até porque o menino também tem nacionalidade italiana e a seleção da Itália já está de olho. A seleção brasileira já convocou algumas vezes, mas a concorrência vai crescer. O próprio Diego, depois do jogo, agradeceu a Deus pelos gols e disse que agora é focar total na final. Com essa personalidade e talento, ele tem tudo para voar. E não para por aí porque tem mais novidade quente nesse Acorda Vascão. Fica ligado porque a movimentação nos bastidores está intensa. A janela de transferências promete ser uma das mais agitadas dos últimos tempos, tanto nas chegadas quanto nas saídas. Nas últimas semanas, saíram nomes como Capasso Souza e, mais recentemente, Paê. Todos liberaram espaço importante na folha salarial. O Capasso tinha um salário alto, o Souza girava em torno dos 200 mil reais. E o Paê, meu amigo, recebia 1,5 milhão por mês. Só aí o clube conseguiu abrir mais de 2 milhões de reais de margem. E essa grana vai ser usada para reforçar o elenco. Um dos nomes que pode sair também é o lateral Puma Rodrigues. O jogador recebeu 2 propostas de empréstimo, uma do futebol brasileiro e outra de um clube da Major League Soccer, nos Estados Unidos. Como o salário dele está em 380 mil reais mensais, a diretoria vê com bons olhos a possibilidade de negociação. A ideia é abrir mais espaço na folha e investir pesado na montagem do elenco. O foco está claro. Setor ofensivo. O técnico Fernando Diniz já deixou isso bem alinhado com a diretoria. O Vasco vai atrás de atacantes e meias para dar um gás novo ao time. E falando em ataque, já começaram as sondagens. O nome da vez é Pedro Rocha. Sim, ele mesmo. Lembra dele no Grêmio? Aquele ponta esquerda que explodiu por lá e foi vendido? Por 12 milhões de euros para o Spartak Moscou. Depois disso passou por Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e agora está no Remo disputando a Série B. E olha só, em 22 partidas nesta temporada, o cara já tem 10 gols e 2 assistências. Mesmo atuando mais como ponta, tem uma presença ofensiva absurda. Está com 30 anos e parece ter se reencontrado. Tá voando com a camisa do Remo e já desperta a atenção de vários clubes. O Vasco está mapeando o nome, não tem proposta ainda, mas já colheu todas as informações. Além dele, o Vasco também buscou dados sobre Carlos Júnior e o meia Bosquilha do Operário. A diretoria está atenta ao mercado nacional, vasculhando opções que possam elevar o patamar do elenco. E para comandar toda essa reformulação, vem aí a primeira contratação oficial da janela, o novo diretor executivo. Não estamos falando de jogador, mas sim de um nome crucial nos bastidores. A gestão anterior sofreu com escolhas equivocadas, como a do Marcelo Santana, e agora o clube busca um profissional com mais bagagem e visão de mercado. Quem está muito perto de ser anunciado é Bruno Costa, o nome favorito da diretoria, principalmente do CEO Carlos Amodeu, que vê nele o perfil ideal para tocar esse projeto.
Bruno tem 44 anos, pós-graduação em gestão esportiva e um currículo respeitável. Foi chefe de scouting das seleções de base da CBF entre 2012 e 2015. Trabalhou por 6 anos no San José Earthquakes da MLS e teve passagens pelo Fort Lauderdale Strikers, além de ter comandado a direção de futebol do Fortaleza recentemente. Durante sua passagem pelo clube cearense, Bruno Costa mostrou faro para boas contratações. Em 2024, trouxe 12 reforços, com um investimento de pouco mais de 54 milhões de reais. Dentre os nomes atacantes, como Moisés, que veio do Cruz Azul, o goleiro Santos ex-Flamengo e jogadores como Tomás Cardona Rossetto e Emanuel Martinez, todos muito cobiçados no mercado. Também trouxe o lateral Felipe Jonathan e o atacante Breno Lopes, reforços que o Vasco chegou a observar em janelas passadas. Ele também deu atenção especial ao mercado que o Vasco pouco explora, a América do Norte e o futebol mexicano. Tem portas abertas por lá e entende bem onde buscar talento. Em 2025, já tinha investido 7 milhões de reais em nomes como David Luiz Daverson, Paul Fernandes do Boca Juniors e Gaston Ávila do Ajax. A janela ainda está só começando, mas a expectativa já é grande em cima do que Bruno Costa pode construir no Vasco. É justamente por isso que essa possível chegada do Bruno Costa ganha tanta relevância dentro do cenário vascaíno. O clube precisa urgentemente de uma reformulação com critério, alguém que entenda de prospecção, saiba utilizar o orçamento disponível com inteligência e consiga enxergar valor onde outros clubes talvez não consigam. E quando a gente olha para o histórico dele no Fortaleza, isso fica evidente. O cara trouxe reforços de impacto, gastando menos do que muitos times da Série A, aproveitando oportunidades de mercado e apostando em nomes que se encaixaram no perfil do clube. Esse tipo de visão é o que faltava ao Vasco nas últimas janelas e é por isso que a torcida já começa a enxergar com bons olhos essa possível contratação. E o que é mais interessante, o Bruno Costa não é apenas um diretor que assina contratos e participa de reuniões de bastidores. Ele é um profissional de campo que acompanha, que analisa, que participa ativamente do processo de avaliação dos atletas. Na época em que esteve no Earthquakes nos Estados Unidos, ele liderava o setor de scouting com uma abordagem muito parecida com a que usou no Fortaleza. Mapeava jogadores que estavam em baixa, mas tinham potencial de retorno técnico e financeiro, jogadores jovens subutilizados em grandes clubes ou atletas que vinham se destacando em ligas menos visadas. Essa expertise é ouro para um clube como o Vasco, que não pode errar mais em contratações. Cada centavo investido precisa dar retorno dentro de campo. Além disso, a chegada de um novo executivo de futebol pode influenciar diretamente nas negociações em andamento. O nome de Pedro Rocha, por exemplo, pode ganhar força com um dirigente que conhece bem o mercado nacional e sabe a hora certa de fazer a oferta. O atacante, apesar de estar jogando atualmente na Série B, vive seu melhor momento desde os tempos de Grêmio. E mesmo que seja uma aposta como muitos consideram, é uma aposta com potencial de retorno imediato. 10 gols em 22 jogos, não. É pouca coisa, ainda mais atuando como ponta. Isso mostra que ele está em forma com confiança e bem fisicamente. Se encaixar no esquema do técnico Fernando Diniz, pode ser sim um reforço de impacto para essa segunda metade de temporada. E é exatamente isso que o Vasco precisa nesse momento, reforços com impacto imediato. Não dá mais para apostar em jogadores que vão precisar de 6 meses para se adaptar, entender o clube, a torcida e a pressão. O time precisa de soluções rápidas, ainda mais sabendo que o Brasileirão é um campeonato traiçoeiro, onde qualquer vacilo custa caro. E é por isso que o clube vem se mexendo não só no ataque, mas também no meio-campo. A busca por um meia criativo continua e o nome de Bosquilha ainda segue no radar. Jogador que atua no Operário de Ponta Grossa, mas que tem rodagem boa técnica e pode agregar na criação das jogadas. Mas enquanto as contratações não chegam, os olhos continuam voltados para os jovens da base. E nesse ponto, Diego Minetti é só o primeiro de uma nova safra que vem forte. O trabalho que está sendo feito na base do Vasco tem gerado frutos importantes e a tendência é que nos próximos meses outros nomes também comecem a ganhar espaço e visibilidade. A ideia da diretoria é justamente essa: mesclar juventude com experiência, montar um elenco competitivo sem depender apenas de nomes caros e consagrados.
O Diego é a prova viva de que a base pode sim ser solução e não apenas opção de emergência. E olha que ele já começa a atrair olhares internacionais. Como tem dupla nacionalidade, a Itália está de olho. A seleção italiana monitora de perto os brasileiros com passaporte europeu, principalmente jogadores em idade de base, e o Diego se encaixa perfeitamente nesse perfil. Isso só aumenta a urgência do Vasco em profissionalizar o garoto. Não dá para correr o risco de perder um talento como esse por falta de agilidade nos bastidores. Já existe movimentação dentro do clube para assinar o primeiro contrato profissional com o atleta e tudo indica que isso deve acontecer ainda antes do fim da atual temporada. Agora, voltando ao planejamento da janela, o que se percebe é uma mudança clara de postura. O clube que antes apostava em negociações oportunistas ou de última hora, agora se antecipa, estuda o mercado, analisa possibilidades e busca atletas que encaixem no perfil desejado pela comissão técnica. E isso passa diretamente pelo nome do novo diretor executivo. Por mais que a torcida sempre queira ver logo os reforços chegando, é importante entender que tudo começa com um bom planejamento. Se o Vasco acertar na escolha desse profissional, metade do caminho já estará andado. E a expectativa é que Bruno Costa seja anunciado nos próximos dias. As conversas avançaram bastante e, pelo que se fala nos bastidores, ele já teria, inclusive, iniciado um estudo interno sobre o elenco atual. Isso mostra que o processo está bem encaminhado e que muito em breve teremos novidades concretas. Com a chegada dele, o Vasco ganha um novo fôlego na montagem do time, principalmente para essa segunda parte do Brasileirão. A torcida, claro, segue atenta e ansiosa, mas também com uma pontinha de esperança de que agora, enfim, o clube esteja dando um passo na direção certa. A verdade é que o Vasco não pode mais errar. Cada contratação precisa ser certeira, cada movimentação no mercado tem que ter um objetivo claro e cada reforço que chegar precisa, de fato, elevar o nível da equipe. O que vimos nas últimas temporadas foram erros que custaram caro tanto no campo quanto no bolso. E agora, com a possibilidade de um profissional mais qualificado no comando do departamento de futebol, a expectativa se renova. A missão é difícil, o desafio é enorme, mas o caminho precisa ser esse. Planejamento, critério, visão de mercado e coragem para fazer as mudanças necessárias. E nesse cenário de transição e reconstrução, a base vai continuar sendo uma peça fundamental. O Diego Minetti é só o começo de uma nova era que pode surgir se o clube souber aproveitar seus ativos internos. E junto com ele outros garotos também vão surgir porque o trabalho está sendo bem feito. Mas para que tudo funcione, é preciso que quem comanda saiba onde está pisando. O futebol moderno exige conhecimento, atualização e, acima de tudo, conexão com o clube e seus objetivos. E é isso que o torcedor vascaíno espera ver a partir de agora, um Vasco mais profissional, mais competitivo e mais preparado para os desafios que virão. Com a chegada do novo diretor, a expectativa é que o clube defina rapidamente os alvos principais do mercado. Pedro Rocha pode ser um desses nomes. E mesmo que hoje seja tratado apenas como uma sondagem, o fato de ele estar sendo analisado já indica o novo perfil que o Vasco quer buscar. Jogadores que estejam em boa fase, mesmo que venham de clubes menores ou da Série B, desde que tenham potencial de contribuir tecnicamente. E se o clube conseguir manter essa linha com contratações pontuais e aproveitamento da base, pode finalmente encontrar o equilíbrio que tanto precisa? A temporada ainda está aberta. Há tempo para ajustes, para mudanças e para recuperação. Mas isso só será possível se as decisões forem bem tomadas. A diretoria sabe disso. A comissão técnica também. E agora é a hora da torcida continuar fazendo sua parte, apoiando, cobrando e acreditando, porque esse processo de reconstrução exige paciência, mas também fé de que dias melhores virão. E se tudo caminhar como parece estar caminhando o Vasco, pode sim dar a volta por cima e voltar a ser o protagonista que sua história exige. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão. De forma exclusiva, bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um burburinho começa a ganhar força e movimentar a torcida.
Luca Orellano, atacante argentino que deixou o Vasco recentemente, teria manifestado seu desejo de retornar ao clube. A informação ainda não foi oficialmente confirmada, mas fontes próximas ao jogador garantem que o próprio atleta teria procurado representantes do clube carioca para expressar sua vontade de vestir novamente a camisa Cruz Maltina. Orellano, que chegou ao Vasco com grande expectativa, teve uma passagem marcada por altos e baixos sem conseguir se firmar como titular absoluto. No entanto, o argentino sempre demonstrou carinho pelo clube e respeito pela torcida, que em diversos momentos o apoiou nas redes sociais mesmo diante das críticas e cobranças pela sua regularidade em campo. O fator que alimenta ainda mais o rumor é a sinalização positiva do presidente do Vasco, Pedrinho, que, segundo informações de bastidores, não teria descartado a possibilidade de reabrir as portas para o jogador. Pedrinho, que assumiu recentemente a presidência e vem buscando reforçar o elenco, estaria atento à situação de Orellano e poderia considerar o retorno do atacante como uma peça útil para o grupo, sobretudo diante das dificuldades que o clube enfrenta no setor ofensivo nesta temporada. A possibilidade, claro, depende de vários fatores, como a situação contratual do atleta em seu clube atual e os ajustes financeiros necessários para uma eventual negociação. Internamente, a diretoria do Vasco adota cautela, mas não nega que Orellano é um nome que desperta simpatia entre os dirigentes, especialmente por conhecer o ambiente e já ter uma relação estabelecida com parte do elenco. Entre os torcedores, o possível retorno já divide opiniões. Enquanto alguns veem a volta como uma oportunidade para Orellano dar a volta por cima e mostrar o potencial que o levou ao clube inicialmente, outros acreditam que seria melhor investir em novos nomes, buscando alternativas que tragam mais impacto imediato ao time. Por enquanto, tudo não passa de um rumor, mas como costuma acontecer no futebol, quando há vontade das duas partes, o desfecho pode acontecer mais rápido do que se imagina. O mercado está atento, a torcida também, e São Januário segue sendo palco de especulações que prometem movimentar os próximos capítulos da temporada vascaína. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.